Bom dia, terceiro ano. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Beleza? Vamos continuar nosso estudo da literatura, da era moderna da literatura. Agora, depois de entendermos sobre as vanguardas europeias, vamos mergulhar um pouco no modernismo em Portugal. Página 97 do módulo de vocês. Introdução. Vamos entender um pouco sobre esse movimento modernista em Portugal, para podermos depois entender o movimento modernista no Brasil, certo? O modernismo em Portugal ele sofre o impacto, o embalo das vanguardas europeias, justamente pelo continente estar naquela efervescência cultural e artística. Portugal acaba sendo embalado, motivado a também mostrar suas características modernas quanto à produção artística e literária. Porém, nunca houve em Portugal um grupo de artistas com as mesmas características, com os mesmos elementos, com um nome específico que levantasse a bandeira de era moderna portuguesa, certo? Porém, o lançamento de uma revista no ano de 1995, revista Orfeu, que está ao fundo aí do slide, ela marca o início da era moderna e artística em Portugal. Então, o que marca o início da modernidade literária em Portugal é a publicação da revista Orfeu em 1985. Mas mesmo assim, pessoal, não é possível atribuir ainda um termo específico a essa geração. Algumas vezes foi chamada de orfanismo, orfismo, com o objetivo de ter um nome, um termo para esses artistas. Mas mesmo assim ficou complicado, justamente porque eles tinham concepções diversas quanto à arte moderna. Cada um recebeu uma bagagem, uma influência diferente, apesar de que podemos dizer que a maioria se apegou um pouco à vanguarda futurista. A revista Orfeu ela teve somente 2 números lançados e mesmo assim foi suficiente. Teve uma terceira publicação, terceiro número, uma terceira edição que chegou a ser organizada, mas não foi publicada. O primeiro número, a primeira edição da revista Orfeu foi publicada em março de 1915. O que tinha nessa revista? Tinha poema simbolista, de Ronald Carvalho, e também poemas futuristas, de Almada Negreiros. Olha, Negreiros ficou com N minúsculo aqui, hein, gente? Bem também como tinha também o Ode Triunfal, de Álvaro de Campos. E o heterônimo, que é o heterônimo de Fernando Pessoa. Álvaro de Campos é um heterônimo de Fernando Pessoa. Já já vamos entender o que significa dizer isso. Já o segundo número, que já foi publicado em junho de 1915, lá foram registradas as famosas poesias futuristas de Mário de Sá Carneiro, intitulada Manecure, e também alguns outros poemas de Álvaro de Campos, e também poemas simbolistas do escritor brasileiro que participou do modernismo em Portugal, Eduardo Guimarães. Então foi dessa forma que foi iniciada a era moderna, o modernismo em Portugal. A influência forte da revista Orfeu e também da figura de Fernando Pessoa por trás desse movimento. Vamos ver agora 2 autores que foram peças-chave desse movimento. O primeiro é Mário de Sá Carneiro. Ele era praticamente o diretor e organizador da revista Orfeu. Então ele estava por trás justamente desse movimento modernista em Portugal. Agora tem uma característica interessante, que ele era uma pessoa altamente depressiva, que sempre nos diálogos do dia a dia, em desabafos, ele falava em se matar. E isso ele realmente fez. No ano de 1916, praticamente um ano após ele revolucionar a era literária de Portugal, ele chegou a enviar uma carta para Fernando Pessoa, que era um amigo, dizendo que iria se matar e explicando também o motivo dele fazer isso. E ele acabou realmente cometendo suicídio. As produções desse autor, apesar dessas características depressivas dele, não eram pessimistas, não tinham esses elementos que talvez possamos associar a uma pessoa depressiva. Partia muito mais da imaginação dele. Ele tinha por hábito se distanciar o seu lado pessoal, o seu lado subjetivo do que escrevia. E esse autor, ainda falando sobre o autor Mário de Sá Carneiro, ele teve muitas obras publicadas póstumamente também.
certo? Por conta dessa morte precoce, ele acabou tendo algumas obras publicadas após a sua morte. A peça-chave também, peça-chave do modernismo em Portugal, é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa teve uma formação bem interessante. A mãe dele, que já era viúva, teve um relacionamento com um cônsul português. Isso permitiu que Fernando Pessoa se tornasse fluente em inglês e também passasse a ser um grande conhecedor da cultura anglo-saxônica. E aí ele teve um domínio da língua inglesa, um domínio da cultura inglesa. E aí ele passou a escrever várias poesias, livros de poesias na língua inglesa também, em inglês. O que deu uma certa popularidade para ele, ainda maior, né, no cenário europeu. Mas já cá em Portugal, ele escreveu somente um livro em vida, que é o livro Mensagem. Já depois da sua morte, vários outros livros foram publicados. Isso porque um editor português, poeta editor português, Luís Montalavor, ele reuniu diversas obras, diversos fragmentos de textos e livros que Fernando Pessoa não chegou a publicar em vida e publicou póstumamente. É bem interessante isso aí. O que fica o destaque para Fernando Pessoa é justamente o que eu acabei de mencionar alguns slides atrás, que foi a criação dos heterônimos. O que são esses heterônimos? São personalidades poéticas. É muito mais do que você escrever um livro e assinar como Maria, escrever outro livro e assinar como Francisca, escrever mais um livro e assinar como Josefa. Não é isso. Heterônimo não é só um nome diferente para assinar suas obras. São personalidades poéticas, cada um com suas características, cada um com sua abordagem, sendo que tudo isso foi escrito pelo próprio Fernando Pessoa. E fica de destaque, são 3 heterônimos que se destacam, que é Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Se não tivesse esse estudo para dizer que é justamente heterônimo de Fernando Pessoa, talvez uma pessoa lesse hoje em dia Alberto Caeiro, depois lesse um poema de Ricardo Reis, uma outra publicação de Álvaro de Campos, e achasse que são pessoas distintas, certo? Que foi cada um escrito de uma época e por pessoas diferentes. E eu quero que a gente se aprofunde um pouco mais nisso aí. Eu pensei em explicar a característica de cada um, porém eu quero que vocês pesquisem isso. Vale um ponto essa pesquisa, hein? Quem chegou até aqui no vídeo, já que tem gente que assiste 1 minuto e pula para a parte final para ver só a atividade de casa, a pesquisa vale um ponto, certo? Para entregar já, hein? Já, até 11h40. Vocês vão pesquisar os 3 heterônimos que foram citados, escrever o nome de cada um, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, escrever as características literárias desses autores, desses heterônimos, e suas publicações, suas obras, tá bom? Direitinho no caderno. Isso é fonte de estudo para vocês. Eu vou cobrar isso na prova, hein? Depois diga que não foi avisado, que não sabia, que o assunto não foi dado, não foi passado, não foi abordado. Façam a pesquisa de vocês. E a atividade para casa, página 100, página 101 e página 102 do módulo. Alguma dúvida? Pergunta no WhatsApp, gente, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã.